Paz do Senhor Jesus. Ouvintes da palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar falando sobre só Jesus tem o poder de tirar a sua cegueira espiritual. Vou estar falando sobre Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, antes de ser Paulo, Paulo se chamava Saulo. Era um judeu, fariseu, cidadão romano, nascido em Tarso, que se dedicava intensamente à perseguição dos cristãos. Foi educado por Gamaliel em Jerusalém e via o movimento dos cristãos como uma ameaça à fé judaica. Saulo chegou a participar do martírio de Estevão. O primeiro cristão a morrer por sua fé, a fé em Jesus Cristo. Saulo teve educação rigorosa nos ensinamentos judaicos sobre o renomado mestre Gamaliel. Saulo via o cristianismo como uma heresia e tornou um perseguidor violento dos seguidores de Jesus. Prendeu vários cristãos em Damasco, como descreve no livro de Atos dos Apóstolos. Saulo foi o que consentiu e estava presente durante o apedrejamento de Estevão. A conversão de Saulo aconteceu a caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus ressuscitado. Saulo, ele considerava Jesus como se fosse uma heresia. E logo que ele teve esse encontro e se transformou um dos mais importantes apóstolos do cristianismo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, para facilitar a pregação aos gentios. Lá em Atos, capítulo 9, está escrito: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Oh, glória a Deus, aleluia.
E Jesus disse: duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Ouvintes da palavra do Senhor, recalcitar contra os agrilhões significa o quê? Resistir com dureza a uma vontade, a uma direção maior. Por isso Jesus o confrontou ali naquele momento, falando essas palavras, que duro era para te recalcitar contra os agrilhões. O que só causa mais dor e sofrimento a quem resiste. Jesus faz a Saulo o necessário para aquele momento. Era necessário para aquele momento. No versículo 6, e ele, tremendo, atônico, espantado, confuso e perturbado, porque Saulo não estava entendendo nada até então. Disse o Senhor, ele, que queres que faça? Saulo perguntou a Jesus, perguntou aquela voz a Jesus. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito quem convém fazer. No versículo 8, e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. No versículo 9, e esse esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Jesus cegou Saulo por sua infinita misericórdia e deixou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Cegar para que ele lembrasse somente da voz do que era de Jesus. E ao mesmo tempo o colocou de jejum por 3 dias para quebrantamento da carne. Jesus sabia quem era Saulo, porém Saulo ainda não sabia o que Jesus sempre foi. Aleluias. Glória a Deus. Oh, glórias. No versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ananias, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele obedece, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, pois é melhor obedecer do que sacrificar. E diz o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ouvintes da palavra do Senhor, nós, como cristãos, nós temos que estar sempre a postos, estar sempre adornados, sempre em vigilância e atento ao chamado de Jesus.
porque nós não sabemos para onde Ele vai nos mandar. Por isso temos que estar sempre preparados. No versículo 11, e disse Jesus: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo já estava orando. E nesse mesmo momento, no versículo 12, Jesus deu uma visão a Saulo. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E Jesus, neste momento de oração de Saulo, Jesus já o ministrou o dom da visão, sendo mesmo que estava cego. Pois a visão que Jesus deu foi espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. Que nós não venhamos perder a visão espiritual. Que nós não venhamos viver só na carnalidade. Oh, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, de nossas vidas. Por seu quebrantamento, e ali aconteceu a libertação de Saulo. Ao mesmo tempo que ele orava, Deus já te deu visão e Deus deu a ele já quebrantamento. Glória a Deus, aleluia. Isso é o poder da oração, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. E por ele ter passado aqueles 3 dias sem comer, sem beber, e sem enxergar, porque ele só ouvia a voz do Senhor. Foi necessário para quebrantamento e para ele saber o que era Jesus. No versículo 13, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi falar acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Realmente, muitos males tinha feito. Porém, Saulo teve um verdadeiro encontro com Jesus. Fosse um homem que carregava sobre si muitos males, Jesus o tocou. Porque Jesus, quando ele escolhe, nós não temos como voltar atrás. O escolhido, ele não tem como mais voltar atrás. Porque para Jesus, Saulo era escolhido de Deus, mesmo sendo improvável aos olhos humanos. Jesus, ele gosta de escolher os improváveis para fazer prováveis. Oh, glória a Deus, aleluia.
Deus é tremendo, Deus é lindo. Como nos servir a este Jesus? No versículo 15, disse-lhe: Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Jesus já tinha propósito para tudo com Saulo, que somente Saulo poderia chegar até onde alguns discípulos não poderiam ir. No versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. Ananias já não considerava mais ele como um inimigo, já chamou de irmão Saulo. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque em Cristo Jesus, como nós aceitamos Ele como o único Salvador das nossas vidas, nós todos somos um só. Somos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias disse a Saulo: grande era a unção que Jesus colocou sobre a vida de Ananias naquele momento. Ouvintes da palavra do Senhor, que nós venhamos buscar ao Senhor Jesus, a buscar a compreensão, o discernimento do que é Jesus sobre as nossas vidas, para que Ele possa ministrar a unção, derramar o óleo precioso da unção sobre nossas cabeças até os nossos pés. Porque aonde nós colocarmos as nossas mãos, aonde nós passarmos, as pessoas não vejam a nós, mas sim a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias, aleluia. No versículo 18, e logo lhe caíram as escamas dos seus olhos e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Que coisa mais linda, ouvintes da palavra do Senhor, irmãos. Qual maior bênção que é Deus tirar as vendas dos nossos olhos, como tirou a venda dos olhos de Saulo. E ele logo foi batizado com o Espírito Santo do Senhor. Porque ele havia o que? Quebrantamento, entrega genuína. Aquele que ele passou a conhecer
naqueles poucos dias, mas Saulo entregou totalmente. Totalmente, a entregar é totalmente, é esvaziar de si mesmo. Saulo se esvaziou dele mesmo e entregou aquele que é Jesus por inteiro. É isso que Jesus quer de nós. Nós vamos entregar por inteiro, não pela metade ou só um pouquinho. E assim começou sua missão, já não mais como Saulo, mas sim como Paulo. Oh, glória! Jesus mudou até o nome de Saulo. Colocou o nome dele como Paulo. Porque Jesus sabia os lugares que ele teria que andar. E ele não poderia mais ser lembrado como Saulo. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, Deus ele é maravilhoso. Deus ele é o grande eu sou. E Paulo, já não sendo mais Saulo, Paulo saiu pregando a palavra de Deus e onde o Senhor o mandava. Ele já não mais mandava nele. Ele andava pela vontade do Senhor. É assim que Jesus quer de nós. Que nós não venhamos andar pelas nossas vontades. Que nós não venhamos falar de Jesus, da palavra do Senhor, da vontade da nossa carne, mas sim direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o que vê e sabe todas as coisas. E temos que pedir sempre que Ele que venha usar as nossas bocas, que não seja nós falando, mas sim o Espírito de Deus nos direcionando, que Ele venha abrir os nossos olhos, nos dê visão espiritual, ouvidos espirituais, mente espiritual e um corpo em perseverança, aquebrantamento, porque é necessário, irmãos. Assim como foi com Saulo, para depois ser Paulo, assim também é conosco. Porque nós não estamos aqui para perseguir ninguém como cristãos. Nós estamos aqui para acolher, como ministrantes da palavra do Senhor aqui nesta terra. Porque tudo isso aqui vai ficar aqui. E Deus, Ele está lá sentado no trono dele
e o Filho ao seu lado, que é Jesus. E um dia nós vamos estar lá também. E aí, o que temos que fazer? Nós vamos ter que passar pela mesma situação de Saulo para virar Paulo, ou nós vamos pela vontade, sem sofrimento, porque as portas das casas de orações estão abertas. Pessoas estão pregando o Evangelho do Senhor em toda a terra. Tem lugares que já não se pode mais pregar. Mas mesmo assim, existem pessoas que estão adentrando em lugares. A gente tem visto nas reportagens, nem que seja com um pedacinho da palavra do Senhor, eles têm levado, porque tem lugares que eles não podem mais nem usar a palavra do Senhor, nem falar de Jesus, nem de Deus. E nós vivemos ainda num país, nós temos a liberdade de poder falar do nome do Senhor Jesus, o nome de Deus. Então, que nós venhamos entrar em conformidade com a vontade do Senhor. Deus está às portas. Jesus está voltando. E Ele está nos esperando. E eu louvo ao Senhor por mais um dia, no nome de Jesus. E que eu venha desaparecer, e o Espírito Santo de Deus apareça. E peço ao Senhor que todos que venham ouvir esta palavra, que venham meditar, que venha adentrar aos corações e que essa semente, ela venha não somente cair em terras não frutíferas, mas que ela venha cair em terras que estão prontas a receber esta palavra. Porque a palavra do Senhor, a palavra não é minha, a palavra ela é do Senhor. É a palavra que nos ensina tudo que nós necessitamos. É esta palavra. E eu louvo ao Senhor todos os dias da minha vida, por cada deitar, por cada levantar, porque eu creio que Deus ainda tem muito para comigo aqui nesta terra. No nome de Jesus. E peço aos ouvintes da palavra que se inscrevam, dá lá um joinha, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor e a manifestação do poder de Deus.
e para continuar levando a palavra do Senhor aqui nesses vídeos. Deus é tremendo. Glória a Deus, aleluia. E Deus abençoe-os em nome de Jesus. Amém.